Então, meu nome é Sônia, sou esposa do Ricardo Guedes. Estamos nesse projeto de plantação há 13 anos. Santo Lucas. Olha, eu liguei o PowerPoint aqui, já apareceu o que eu queria. Eu acho que o computador ele aí agora eu não sei como passar. Você quer para cá? Você se entendeu, né? Escuta. Resolva-se. Dispõe-se. Deus criou as mulheres para motores, os homens para outros. Estamos nesse projeto de plantação aqui da Chácara Primavera há 13 anos. Nossa igreja é um teenager, né? E tantas coisas acontecendo. E eu digo hoje, assim, com experiência própria, que talvez eu nunca mais... É um caminho que é sem volta, quando você entra na plantação de igrejas. Não dá mais para pensar. Por exemplo, se eu tivesse que sair dessa igreja que eu estou plantando agora, com certeza seria para um outro projeto de plantação. Jamais para uma igreja estabelecida. É uma experiência riquíssima para a vida da gente, para a vida da nossa família. Mas a gente vai conversar um pouquinho nesse primeiro momento, bastante, um pouquinho, né? Cada um vai falar o que isso tudo implica para a nossa vida e para a vida da nossa família. Já vou adiantando para vocês que eu estou fazendo algo que não é o meu dom, então vou pedir a paciência de vocês, porque eu estava participando da conferência e eu dirigi a parte litúrgica. Quando o Ricardo me convidou para dirigir a parte litúrgica, eu fiquei tão empolgada, e em 2 dias eu já tinha tudo preparado, do jeito que aconteceu. Aí quando ele falou, vai falar também, eu já estou trabalhando esse negócio há 2 meses, e ainda não está pronto. Mas a gente vai conversar, vai ter um tempo especial aqui. Eu lamento não ter chegado para a apresentação de vocês no começo, mas a gente vai ter tempo de conversar. E eu quis trazer para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. A esposa do plantador, ela é realmente importante no projeto, porque, como eu vi na conferência ontem, era uma conferência para plantadores de igrejas. Pouquíssimas esposas de pastores estavam na conferência. Sibeli? O que isso quer dizer para a gente, né? Que nem o pastor, nem o plantador e nem a esposa estão entendendo muito bem a importância desse papel conjunto na plantação da igreja. Mas para a gente que já vivenciou essa questão da plantação da igreja, eu me lembro como se fosse hoje, quando seu marido chega para você e fala assim: querida, eu vou plantar uma igreja. Aí você olha assim com aquela cara: hã? O que isso tem a ver comigo, né? Quais são as implicações? Por que ele está tão empolgado assim? Que história é? Eu aposto que é o que aconteceu com a Celeste também, quando o Eduardo veio com essa novidade. Querida, vamos mudar, né? Mas eu creio que desde quando Deus está tocando no coração, chega Gabi. Gabi trabalhou com a gente aqui também, na plantação da igreja. Depois a gente vai conhecer você também. Então, quando a gente começou, quando o Ricardo veio com essa ideia para mim, eu não fazia nem ideia de que o meu papel junto com ele seria tão importante na plantação da igreja, né? Porque eu acho assim, eu tenho a impressão de que quando Deus olhou para Adão lá no Jardim do Éden e falou assim: não é bom que ele esteja só, ele já estava pensando, isso não deve ter que plantar a igreja. Sabe, não é bom ele estar só. Aí nessa questão de estudar, nesses 2 meses estudando para poder falar para vocês, eu encontrei na internet esse livro aqui, compilado por esses autores, John Taylor e Sherry Jackelsky.
E o título do livro é muito interessante. Fala, My husband wants to be a church planter. So, what will that make me? Que talvez a gente pudesse traduzir em português exatamente assim. Meu marido quer ser plantador, e eu com isso. Né? E ele está gratuito na internet. Para quem consegue ler bem o inglês, que ele ainda não está em português, se você quiser baixar lá, é uma leitura muito, muito rica. Mas ainda bem que a gente já tem uma literatura em português. A Vivi lançou recentemente o livro dela, Esposa de Plantador. Já sei que está saindo um outro livro, está no forno, que é mais abrangente, né? E você vai falar para a gente acerca disso. Eu acho que é muito importante. Se você ouvir que tem esposas de seminaristas que estão sonhando com esse projeto, desde já, tem que começar a se alimentar, a ler acerca disso. Lá nos Estados Unidos, as esposas de plantadores já estão bem à frente de nós aqui. Nós temos muito material, tem sites, elas estão organizadas. E aqui no Brasil a gente não está, a gente está muito assim, nascendo nessa área da plantação de igreja. Enquanto que eu estava pensando nisso, Deus já estava me incomodando. Aí eu resolvi lançar para a gente hoje aqui também um site para a gente. Quem sabe a partir do nosso grupinho aqui que a gente vai começar a se organizar e se formar como um grupo de esposos de plantadores aqui no Brasil. Eu tenho esse sonho. Deus foi me colocando enquanto eu estava estudando aqui. Vou mostrar para vocês mais à frente. A única coisa certa que eu posso falar para vocês acerca de plantação de igreja é que ela é uma jornada incerta. Não tem certeza quando você entra em projetos de plantação de igrejas. É mais ou menos como criar filho. Exatamente. Cada igreja que nasce é diferente. Então a gente tem aquelas noções básicas de como que se cria um filho. Mas na prática você vai ver que cada um deles demanda um tipo de cuidado específico. Porque cada igreja do Senhor é um organismo vivo, dotado de características e de importâncias diferentes no contexto da missão que a gente tem. Então ela é uma jornada certa. Eu acho que isso é a beleza maior da plantação de igreja. A gente entrar, venha. A beleza da gente entrar no projeto de plantação é isso. A gente não tem como mapear, não tem uma rota certa. A única certeza que a gente tem é que é uma jornada cheia de incertezas. Por isso, quando você tiver, e eu tenho certeza que você está aqui porque Deus já está movendo seu coração em direção a isso. O Espírito Santo está trabalhando em você. Para você tomar essa decisão de plantar uma igreja, essa decisão, ela deve ser em lugar espiritual. Ela tem que ser regada de muita oração própria sua, individual. Mas eu aconselho, e eu não fiz isso, eu acho que é importante, você agrupar um grupo de amigas, de pessoas que estão na sua igreja, que você sabe que são pessoas de Deus, então orar junto com você em relação a isso. É um projeto muito importante que está no centro do coração de Deus. Desde quando ele pensou na igreja, ele já imaginava esse movimento de plantar igrejas. Então, se ele está incomodando você, você precisa orar e também buscar a ajuda de outra pessoa para estar acompanhando você. Quando você tomar essa decisão espiritual, não, eu vou plantar igrejas, eu fiquei tão contente de ouvir o depoimento. Sou seminarista, mas eu vou plantar igrejas. É isso que a gente quer ouvir, né, Vivi? Você tomou essa decisão espiritual, você vai passar por uma decisão racional. Ou seja, leia muito sobre isso. Permita-se passar por um processo de avaliação e de treinamento. Essa é a parte racional da coisa. A primeira vez que eu participei de um processo de avaliação foi a coisa mais esquisita da minha vida. Porque eu não fazia nem ideia que eu estava fazendo lá. Foi muito antes de ter qualquer tipo de coisa que, desculpa que eu estou rouca, gente, no Brasil.
Eu era na década de 90, então eu tinha meus 2 filhos pequenos, trabalhava na igreja de Curitiba, a igreja estava começando, era um processo de revitalização, então ela estava crescendo. E por isso, acho eu, convidar o Ricardo para participar desse processo de avaliação. Chegamos lá no Rio de Janeiro, lá na Catedral, e aí a gente participou, era o pessoal dos Estados Unidos que estava avaliando a gente. Passamos por todo o processo de avaliação e foi a melhor coisa que a gente fez naquela época. Deixa eu pegar uma linha aqui. Porque naquele processo de avaliação, a gente se autoconheceu, teve uma autodescoberta muito grande. E a resposta que a gente teve deles é: olha, vocês têm um perfil muito alto para plantar a igreja, mas não devem ir agora, porque não estão preparados emocionalmente para isso. Foi a melhor coisa. Eles chegaram para o Ricardo e falaram assim: você tem um alto perfil para plantar igrejas, mas você precisa se focar nisso, isso. Então, a partir dali, a gente começou a trabalhar essas questões, já começou essa semente da plantação da igreja, foi crescendo dentro de nós. Ricardo saiu do Brasil para fazer um mestrado em missões urbanas, se preparou, e lá, quando a gente estava nos Estados Unidos, já essa ideia já estava bem madura de que a gente ia voltar para plantar uma igreja. Só que quando a gente voltou para Campinas, ainda não era o tempo de plantar a igreja. Deus falou assim: não é ainda. Para voltar, porque assim, Ricardo tinha convite para voltar para a igreja. Deixar aqui, porque eu tenho medo de deixar ali, gente, porque eu sou muito estabanada. Vai que isso aqui é o computador do meu marido. Já viu, né? A gente tinha o convite de voltar para a igreja que a gente pastoreava, o convite de plantar uma nova igreja em Campinas e o convite de trabalhar no seminário. E o Ricardo sempre teve a boa, salutar decisão de, antes de aceitar qualquer coisa, orar bastante e ouvir os seus mentores. Então nós sentamos com 2 mentores, um pastor Bosa, e o outro é o Douglas Pula, que sempre teve muita influência na vida dele. Ambos falaram: você ainda não, você deveria voltar para Campinas para dar aula no seminário. Isso foi tão frustrante para a gente, porque a gente estava com vontade de voltar à igreja. Mas vamos para o seminário. Olha, a gente juntando os pontinhos, né? Agora, hoje, aquele tempo de seminário foi o tempo que Deus preparou o Ricardo para aprender a falar para o público que ele queria atingir aqui na chácara. Porque ele pôs o pé dentro do seminário. Ana Maria Rocha, que é a tia da Cibele, já se aproximou dele e falou assim: puxa, eu gostaria tanto de ter um estudo bíblico na minha casa, porque eu quero que meu marido, que não está tão firme assim na fé, participe desse estudo. Você toparia fazer isso? Então, desde aquela época, toda quinta-feira, a gente se reunia na casa da Ana Maria. E eram pessoas com as quais a gente nunca tinha tido contato, porque a nossa igreja original, de Pirituba, era de periferia, classe muito simples, e a gente tinha um trabalho social muito grande, a gente tinha essa visão de igreja. E naquela ocasião, trabalhando com essas pessoas, conversando com elas na sala da casa da Ana Maria, logo depois já não aguentava mais a sala, crescendo, aquelas coisas, Ricardo aprendeu a falar para eles. Literalmente mudou o linguajar dele, a forma de comunicar o evangelho. Aí sim, agora chegou a hora de plantar a igreja. Foi um cuidado de Deus tão especial, mas tudo começou com esse processo. E ali surgiu o seu grupo base, não? A dali veio o grupo base. Dali veio o grupo base. Eram 4 casais junto com a gente. Então, preparado por Deus. Preparado por Deus. Um caminho assim. Olha que bênção. Obrigada.
Obrigada pela Transferido no ajuda. Rio está sendo 3 dias. Ai, que bom, Mas sol, que saudade do sol. Aqui a gente está precisando urgentemente da chuva. E eu acho que, por último, realmente tem que ser essa decisão emocional, sabe? E para isso a gente precisa se agrupar, encontrar encorajamento e mentoria. Então, vocês que estão começando agora nesse negócio da plantação, vocês já estão à frente da gente, né, Vivi? Que entrou assim sem ter nada. Né, Sibeli? Sem nada. Então aproveitem isso, vamos divulgar isso, porque há muitas escolas de pastores isoladas, sozinhas. Me ajudem a espalhar esse blog, esse site para a gente. E aí, está aí ó, a carinha do site, a esposa do plantador. Aqui está escrito, eu durmo com o pastor. Então, aqui tem 3 abinhas, então essa é a parte inicial. Depois ali no Quem Somos, cada uma que visitar o site vai poder colocar o seu nome, de onde é e tal, e eu vou receber essa informação. Legal. E ali no Compartilhando tem um fórum que a gente, qualquer uma de nós pode iniciar um tópico. Então, uma está lá no campo e fala assim, alguém do meu grupo base pediu isso, o que eu devo fazer? Lança lá, e uma vai se comunicar com a outra. Eu acho que esse é um sonho possível e a gente pode, a partir daí, se agrupar. E meu sonho é que ano que vem, na conferência, tenha tantas esposas de pastores, de plantadores, quanto os pastores lá. Não vai caber nesse espaço que a gente está. Ontem eu estava até compartilhando com o meu grupinho, que nós temos 8 pessoas conosco, e eu comentei assim, eu acho que o pastor não tem que levar lingerie para a esposa, ele tem que trazer a esposa. Vou dar essa sugestão. Ele não tem que comprar lingerie e levar para porque já é a 4ª vez que eu venho com o meu marido, e tem sido assim, cada vez a gente volta e a gente vai, assim, nós vamos dormir e a gente sonha com isso, nós dois juntos, então temos a mesma, melhor presente. E é surpreendente que a cada ano essa conferência tem causado um impacto tão diferente na minha vida. Eu até tenho medo de falar, foi a melhor conferência, porque ano passado eu também já falei isso. Então eu tenho certeza que ano que vem vai ser ainda. Então está aí o endereço do nosso site, dá para anotar? Nota, me ajuda a divulgar. Entra lá, né? Ainda hoje mesmo, já coloca o seu nominho, de onde você é, seu depoimento. Nós vamos divulgar, esse site vai bombar na internet. Amém. Mas o ano passado, quando eu estive na conferência, eu comentei com o Cláudio, existe a necessidade de a gente ter uma informação só nossa. Aí eu estava conversando com um pastor que eu não me lembro o nome, e ele me disse que a esposa dele tinha isso. Olha aí. E eu entrei em contato com ela, escrevi, tive o cuidado de me apresentar, e você sabe que a apresentação é 2, 3 páginas. Sim, porque, né? E eu não obtive nenhum, que legal, muito bom, seja bem-vinda. Então, aí não estava ativo, né? Não, mas esse vai estar muito ativo. Legal. Viu? E assim, a minha proposta aqui é que a cada semana, como eu já li esse livro, a cada semana eu vou apresentar uma resenha de cada capítulo, para a gente discutir e estar conversando. E aí depois vai ser o livro da Vivi, já está na escala. Você não sabia disso, não. Quando ela lançar o livro dela, quem sabe, Vivi, a gente não possa fazer um evento do lançamento do seu livro. Vamos sim. Tá bom? Então esse é um sonho, né? Autodescoberta como esposa de pastor. É vontade de Deus para as nossas vidas, esposa de plantador. Temos perfil para esse desafio? Temos suporte emocional suficiente para encarar esse desafio? Agora, você percebeu os pronomes nossas? Temos? Não, o plantador ele não pode responder essa pergunta sozinho. Ele tem que responder junto com a gente. É junto com a gente. É uma decisão conjunta.
Eu quero com isso dizer para vocês, vocês não são realmente importantes para o projeto, vocês são essenciais para o projeto. Eu já vi plantadores entrarem num projeto de plantação, e o projeto não vingar, não por causa disso, mas porque as esposas não estavam. E com certeza não é culpa dela, gente. Como a gente não recebe informação, imagina, muito menos ela. Então, o processo de plantação, pelo menos na minha denominação, que é presbiteriana, muitas vezes jovens, esposa do pastor, uma situação que ela não esperava e nem estava preparada para isso. E aí realmente não vai fazer isso. Olha que interessante, uma pesquisa, nesse livro, eles falaram que eles fizeram pesquisas com esposas de plantadores. O dilema comum delas, o que elas mais temem quando fala de plantação de igreja: finanças, a sobrecarga que vai ter, questão do tempo e as prioridades na vida, como que vai ser essa relação de vida familiar e igreja, que efeitos a plantação da igreja vai ter sobre a vida da família. Será que eu vou permanecer isolada, em solidão? Será que eu vou ter apoio? E se as coisas não saírem do jeito que a gente está imaginando, será que terei críticas, rejeição? Enfim, qual é o meu papel nessa história? E aí a mesma pesquisa eles fizeram para os esposos. E aí eles tiveram essa resposta, essa ordem de resposta. Então os dois concordam que o maior problema vai ser finanças. A cifra está ali na cabeça da gente. Mas olha só, para eles a esposa teme a questão da vida familiar com a igreja, a sobrecarga. A pergunta era o que eles achavam que a esposa... Que a esposa poderia temer. Não que eles temiam. Então, na cabeça dele, a esposa vai temer a questão das finanças, da vida familiar e a sobrecarga, da solidão. E olha só, ela não vai entender qual é o papel dela. Eles sabem isso, mas eles não trazem a gente para entender o nosso papel, não é? Na conferência, nos locais onde a gente tem essas oportunidades. Então, depois eu passo de novo para dar essa informação para vocês. O que eu achei interessante nessa pesquisa, assim, esses primeiros 5 tópicos, na cabeça deles, é o que mais importa. Então, finanças, vida familiar. Será que ela vai ficar solitária, isolada? Será que ela vai entender qual é o papel dela? E eu quero sugerir para vocês, tendo em vista esses 13 anos de experiência, que eu acho que não é muito, eu sou uma bebezinha em questão de experiência de plantação de igrejas, que se a gente fizer a pergunta inversa, todas as outras coisas vão se encaixar melhor. Se a gente entrar num projeto de plantação, entendendo de fato qual é a importância do nosso papel, a gente vai lidar melhor com as outras questões, os outros direitos, sejam eles as finanças, a família, a solidão, o tempo, a questão das prioridades da nossa vida, as críticas que a gente vai receber, que vai receber, a rejeição que nós vamos receber, porque vai receber todo o projeto de plantação que começa a ir bem, ele tem tantos louvores, mas tem, talvez não, até em pesos diferentes, críticas, porque causa muita comoção. Interna, externa, causa muita comoção. Por isso eu queria conversar rapidamente, porque a gente tem um tempo assim, bem, então eu vou fazer isso bem enxuto, tá? Para a gente conversar. Queria que a gente entendesse bem o nosso papel como esposas de plantadores. E dá para também encarar isso um pouco como esposas de pastores, para vocês que estão vivenciando atualmente a questão de ser esposa de pastor. Eu tenho para mim que toda esposa de plantador, Deus começa a colocar dentro dela essa questão dela ser corajosa. Ela tem um quesinho de empreendedorismo. E Deus já está preparando ela para ser flexível.
Quando eu olho para trás, eu vejo assim, que Deus me preparou nessa questão de ser flexível, já na minha adolescência, porque meu pai e minha mãe tiveram que mudar muito de cidade. E eu fui junto, então tive que não ser apegada a raízes. Deus já estava me preparando para isso. Né? Eu não sou muito corajosa, eu não sou nada empreendedora, mas eu comecei a me tornar. Tanto que assim, e hoje, né, conversando agora com vocês, está caindo a minha ficha. Quando eu vim para Campinas, eu sou fisioterapeuta, eu quis, porque quis, de todo jeito, entrar na minha área aqui em Campinas. Só que eu estava pagando para trabalhar. É muito fisioterapeuta que tem aqui, muita clínica. Então, toda clínica que eu entrava, o que eu recebia não dava para sustentar meus filhos. Então, não faz sentido. Aí surgiu um concurso chamado Concurso do Banco do Brasil, não tem nada a ver comigo. Mas eu estou no banco para ir. Estudei, entrei numa área que não tinha nada a ver comigo. Mas era uma questão de aprender a sair da caixinha, a olhar as coisas com outra visão, a se expor para o novo. Deus usa todas as coisas que acontecem na nossa vida como escola para nós. Ele é muito querido, muito amoroso. Né? Então, toda esposa de plantador, você pode pesquisar que você também tem coragem, você tem empreendedorismo, você tem fé. Se não tem, está nascendo dentro de você, Deus já está preparando isso. Porque quando Ele chama os dois juntos. Então, já está preparando seu esposo, mas também já está te preparando para isso. Precisa ter um crescimento espiritual constante. Um dos lugares que mais te desafia a estar perto de Cristo é na plantação de igrejas. É no meio. É o tempo todo. Porque, gente, quando você está ali pastoreando uma igreja normal, se tem uma pessoa, normalmente em igreja assim, já está estabelecida, é muito difícil a gente ter contato com não crente, né? Então, os problemas que acontecem, a gente tira de leite, a gente já sabe, né? A gente já vivenciou, pode aconselhar de uma melhor maneira, usa um texto bíblico para aconselhar. Mas quando você entra na plantação de igreja, você vai se deparar com problemas que você nunca pensou que iriam existir na nossa vida. E eles vêm atrás de você, para você dar a sua opinião, para você aconselhar. Os problemas vêm também para interferir na sua vida, balançar suas estruturas, se questionar na sua fé. Então a gente precisa estar ali, pertinho de Deus. E eu queria que a gente tivesse um pouco de honestidade com o nosso grupo base. Eu vou chamar vocês de grupo base. Que vai ser a base do começo de algo, de um movimento que vai estar nascendo já aí no nosso país. Quantos de nós, hoje, aqui, agora pode dizer que tem tido com o Senhor Jesus uma verdadeira aventura espiritual? Eu sei, é difícil, né? Nosso dia a dia, acabou de ter um filho pequeno. Como é que está? Não entre no projeto de plantação se não tiver com isso aqui como sua raiz. A vida com ele. A gente teve uma oportunidade muito grande aqui com as esposas de plantador. Celeste ainda não tinha chegado nessa época, né, de trabalhar com as esposas dos pastores aqui na nossa comunidade, seminaristas e pastores. A Dani também participou. Vamos nos encontrar cada 15 dias, né? Que a gente se encontrava. Vamos ler um livro juntos? Só para a gente se desenvolver esse tempo. Nós escolhemos o livro Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Aquilo mudou a nossa vida, não foi? Nós crescemos tanto em intimidade, em aproximação, em amizade espiritual, que é para toda a vida. E principalmente,
em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente precisa desenvolver isso. Pessoalmente, se você tiver já alguém caminhando com você, chama essa pessoa para cá, essa companheira de jornada. E agora, nosso grupo básico, já tem um grupo básico, né? Desenvolva um intenso relacionamento com o Senhor no seu dia a dia, pois você certamente vai precisar disso na difícil tarefa de plantar a igreja. Vida conjugal saudável. Imprescindível. Investir tempo no seu relacionamento conjugal, não estou falando de família, estou falando com ele, não estou falando de tempo com os filhos, não, estou falando com ele. Né? A vida do relacionamento conjugal forte, ele vai fortalecer sua viagem adiante, dará à sua igreja um exemplo do que Deus deseja de um casamento saudável. Não são poucas as vezes que eu escuto aqui na nossa comunidade: nossa, é muito bonito ver você sentado no primeiro banco, olhando para o seu marido como se eu estivesse apaixonada por ele. E de fato, não é? Como se tivesse tal, né? Eu estou apaixonada. Ainda mais quando agora que eu tenho que preparar uma palestra, eu levo 2 meses para preparar uma, e ele a cada domingo tem que entregar uma palestra poderosa para a igreja, eu fico mais admirada ainda. Então, as pessoas estão preparando até aonde você senta e como você olha para o seu marido. Elas preparam. E aqui a gente precisa estar forte no casamento antes de entrar numa plantação. Durante. E a plantação vai sugar muito tempo do seu esposo. Você vai ter que se desdobrar para trazer ele para perto de você. Para vocês terem isso. Sônia, Diga. como que você fez na época da plantação? A Lígia estava com quantos? 2 anos, 3 anos. A Lígia tinha 3 anos, foi em 2000, ela nasceu em 98, 2 anos. Como que você fazia para dar esse apoio para ele, cuidando de filho? Eu tive o grande privilégio, Dani, de ter sempre os meus pais perto de mim. Faz muita diferença, né? Então, embora minha mãe e meu pai estivessem um pouquinho mais distantes, mas os pais do Ricardo moravam muito próximos. Então, se eu precisava sair para uma viagem com ele, era com eles que me explicavam. Além de ter sempre uma pessoa que me ajudasse em casa. Então, a Silvia, que é a minha ajudante de casa, ela está comigo desde quando a Lígia nasceu. Então, isso foi um privilégio de Deus. Eu sei que a maioria não tem, mas precisa conhecer. Chama uma menina da igreja para tomar conta dela, nem que seja uma tarde, o dia do folga da folga, que não existe esse tal do dia de folga, mas o dia da folga, que supostamente é para existir, olha, eu quero te pagar uma quantia, você fica com para eu sair do meu marido no cinema com ele, vou fazer qualquer outra coisa. Se quiser. Você pode imaginar o que é isso. Você já estava falando bem rapidinho, assim que a gente está tempo. Quando a gente começou a plantar a igreja lá em Caraí, minha mais velha tinha 1 ano e meio, meu caçula tinha 3 meses. Olha. O meu marido, a gente plantava a igreja e ele também trabalhava ainda. Outro dia, então, a nossa igreja não tinha condição de sustentar a gente, então ele saía do seminário ele ia para a Barra da Tijuca, passava o dia inteiro, voltava para fazer as coisas da igreja. E aí, eu também tinha ajuda da minha mãe e da minha sogra. Mas fora isso, quem se apresentasse para dizer, posso ficar durante o culto segurar? Pode ficar. Pode. Eu sei que você tem a questão seguinte, a gente tem lá, e mãe, e realmente, a gente tem cuida, mas no momento que eu podia estar, eu aproveitava. E acordava mais tarde, mais cedo, dormia mais tarde. E eu, meu filho, chorava a noite inteira não dormia. Que estava lá, entendeu? Uma época que você fica assim, muito, eu fiquei anêmica, tomando ferro. Mas para poder estar junto e quem pudesse participar, eu levava as crianças, participava, botava os 2 meus filhos, dormiam no chão, por exemplo, eu botava, mas estava lá e vamos juntos. Né? Eu acho que dá para a gente fazer, assim, criança pequena é complicado. Mas eu consegui, assim, eu tive 2 filhos no intervalo de 1 ano, mais ou menos. E a gente vai lá e dá, né? A gente se vira. Deus deu uma grande coisa para a mulher.
criatividade. A gente sabe fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Ela não, né? Os homens não sabem tanto, não, mas as mulheres sabem fazer isso. Quanto mais a gente deixa alguém ajudar, mais aparece gente para ajudar. É Quanto mais a gente segura, menos a gente se expõe, se oferece para ajudar. Porque ela talvez não queira, né? Mas muito importante, Vidane, essa pergunta sua. Porque aqui a gente está falando, mais para frente, a gente vai falar que os filhos eles também fazem parte do projeto, da família. É que, assim, Né? a gente está começando a plantar a igreja lá em Amparo. E assim, só tem um que já foi presbiteriano, o resto não é. Aleluia! E a sensação que eu tenho atualmente é, eu preciso não atrapalhar. Ah. Então eu levo o Nicolas e eu fico numa sala do lado. Eu não participo, entendeu? Porque se eu levar, todo mundo... Eu atrapalho, entendeu? Porque Será? a presença Será, dele... Dani, que você atrapalha? Então, Eu acho que isso, a gente pode esse é o sentimento que eu conversar comecei a ficar sobre isso, porque eu estou atrapalhando. Qual é a idade do Nico? Ele tá com um ano. é que ele é muito gostoso. Olha, eu passava muito tempo encostado na parede lá atrás, cobrindo com uma fralda, entendeu? Muito bonitinho, pequenininho, eu botava debaixo da fralda. Entendeu? Porque eu estava olhando pro público. Porque se eu olhasse para trás e ficava ali brincando, eles respondiam. Meus filhos, segundo minha irmã, são dados da sequência, que eles falam tudo. Então, assim, eu ficava escondendo na hora do culto e tal, e chorou, vamos passar ali, resolve, volta. E participava. Mas eu acho que a gente pode conversar e eu já queria te falar uma coisa. Não poupe o Nicolas de estar nessa reunião. Nem você. Você vai ter que descobrir um jeito de acalmá-lo. Assim, os meus pequenos, a Lígia também fez isso, eu identificava o que conseguia acalmá-los. Então, seja desenhar, seja fazer alguma coisa, ficava ali do meu ladinho, mas estava fazendo uma atividadezinha, distraía, mas participava. Até para quem está chegando com criança pequena, Também ele vai falar, aprender. não, mas então criança pequena não pode participar, né? Que o filho do pastor fica lá E até a atrás. presença da esposa, vai, cadê Cadê a esposa? Exatamente. Eu preciso sentir isso. Não precisa, você precisa da ajuda. Mas é assim mesmo, né? Ninguém se acerta, é desafio, é isso mesmo. Por isso que eu te falei, joga logo no começo. Não tem fórmula certa. É mais fácil jogar agora, porque depois continua maior. É mais difícil. É mais difícil. Suporte e encorajamento. Uma coisa que quase me tira o fôlego é ver meu marido florescendo no cumprimento do chamado de Deus para a sua vida. A plantação da igreja tem sido para ele não somente um aprendizado, mas a sua grande alegria. Olha, de fato, não tem algo que me traz mais alegria do que ver o Ricardo assim, falando dos projetos e falando, ai, fulano de tal, consegui falar do evangelho para ele, ele se entregou a Cristo. Quando ele começa a falar das aventuras dele, o olho brilha que o negócio, eu por dentro brilho. É uma grande alegria. Não é? É a maior alegria ver nosso marido feliz com aquilo que ele está fazendo, seja em qualquer trabalho, principalmente plantando. Nesse livro ela fala que assim, a gente tem que ser a cheerleader do marido. Além de cuidar do filho, você ainda tem que, ó, tá com os pompons lá. Assim, ó. Isso! E é impressionante, gente, que até hoje é assim, desde Pirituba. Ricardo prega, todo mundo vai lá falar com ele, tá, e entra no carro, se eu não falo. Ai, O Cláudio pergunta. ele fica o cara. Então não ficou. Porque eu acho que ele tem essa questão do. Quando ele pregava lá em Pirituba, aí um dia eu não falava nada, e um dia ele perguntou para mim assim: o que você achou? Eu achei muito bom, só que assim, não teve prática nenhuma sua mensagem. Você pregou, mas e daí? O que isso tem de prático para a vida? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele mudou radicalmente a forma dele pregar. Então, eu sempre terminava com um desafio, com uma coisa assim. Então, para ele, é muito importante a minha opinião.
né? Nós somos a referência. Somos a referência. Então é muito importante que você tem que falar. Ai, Sala, podia ser assim. E ele fala que eu sou a mais sincera. Você Mas tem hora que a gente tem que segurar um pouco a crítica para não desanimar, né? tem hora que sim. Porque senão... Muitas vezes eu já falei para ele assim, foi ótimo, mas de fato, poderia ter sido muito melhor. E ele sabe, ele não é bobo, né? Ele sabe que quando o negócio tá bom, ele nem pergunta, ele já fala. Isso, que maravilhoso e tal. Assim, quando ele entra no carro e demora um pouquinho para falar, é porque precisa melhorar. Mas nós somos as principais cheerleaders. Cuidado com os filhos. Os desafios e problemas que envolvem o projeto de plantação de uma igreja afetam diretamente a vida dos nossos filhos. Mas olha que interessante, não são os problemas que prejudicam ou formam a vida deles. É a nossa reação a esses pleitos. Né? A forma como você e seu esposo reagem a esses desafios certamente vai produzir um impacto muito maior do que o problema em si na vida deles. Eu vejo isso, meus 3 estão já crescidos e eles sempre vivenciaram conosco todos os problemas. Não tem como esconder os filhos dos problemas. Nem devem esconder. Eles têm que ver como vocês reagem a esses problemas. Então, críticas acerca de... Né, até hoje, assim, por exemplo, a gente enfrentou um problema, então, está enfrentando um problema grave aqui de perseguição na igreja, mas a gente conversa com eles assim, no momento privado. Está acontecendo isso, tome cuidado com isso, mas vamos orar para essas pessoas que estão perseguindo gente? E esse assunto vai ficar aqui. Ó. A gente chama assim isso aqui é segredo agreste. Porque a Lígia, principalmente, ela sai espalhando para todo mundo. Isso aqui é segredo agreste. Hospitalidade e disponibilidade. Ai, não tem como escapar disso. Não é? É verdade. Não tem. Iniciar uma igreja do nada significa entreter as pessoas na sua casa. Ir para a comunidade para conhecer pessoas, aprender a cultura das comunidades. Você não pode deixar o marido fazer todo o trabalho, pois é um esforço de equipe. Você não pode ser a sua ajudante se não tiver a mesma atitude missionária que ele. Então, a sua casa vai virar casa para reuniões, para ensaios, para grupo de crianças, grupo de jovens, grupo de adultos, de tudo quanto é grupo. Mas se você os receber com carinho, com excelência, vai ter um impacto tão importante na formação dessa igreja. E também a questão da esposa que é tímida. Eu falei para vocês, eu naturalmente não sou extrovertida, eu prefiro ficar em casa, assistir um filminho. Essa é a minha preferência. Mas não vamos sair, vamos nos relacionar. Vamos em festas de aniversário de criança, vamos em festas de qualquer tipo de festa que convida a gente. Casamento, olha, sinceramente. Vestir vestido para ir para o Gente, não é fácil, você tem que comprar um vestido para ir na festa de casamento do fulano. Vou contar uma experiência sobre festa de casamento. A gente estava no meio das férias, era 25 de janeiro, e o Ricardo tinha que voltar para cá, para Campinas, para falar nas bodas de ouro de um casal, o Wilson Mel e a Fernanda. E antes da gente ir para as férias, a gente sentou, conversou. O que eu respondo para ele? Que eu vou voltar, que eu não vou voltar, que a gente está de férias. Aí concluímos juntos, nós vamos sair das férias, vamos voltar para essa cerimônia. Porque era um casal estratégico. E fizemos isso. Olha, esse casal já levou tanta gente para a igreja por causa disso. Até hoje eles falam desse negócio. Eles são sérios.
falaram nas bodas dele que se sentiram honrados e tal, se tornaram os nossos melhores amigos, assim, companheiros. Viajou, o esposo viajou agora com o Ricardo para ir para o Santos, lá em Chicago, aprender com a liderança. Então são pequenas atitudes, gestos assim, que fazem grande diferença na vida da plantação da igreja, né? Se você não tiver com seu marido, você se emburrar, nossa, não pode ser esse tipo de atitude, tá? Saia da casca, aprenda a conversar com as pessoas. Eu tive que aprender a conversar com aquelas mulheres, viu, gente? De classe social um pouco mais alta, a entender como que é o universo delas, a valorização que elas têm para certas coisas que para mim não tem valor nenhum, mas vamos conversar sobre isso, sabe? Um eterno aprendizado. Serviço com dons e talentos. Certamente, o dom que você tem, você já tem, Deus já te capacitou com isso. Vai complementar o talento que Ele deu para o seu esposo na plantação de vida. Enquanto meu marido atua como o cara da visão, aquele que aparece, né, eu faço uso do dom de Deus de administração. Dessa forma, os nossos dons se complementam. Meu marido enxerga o que é para a cabeça como um todo. Eu vejo pequenos detalhezinhos. E aí a coisa funciona. Mas se prepare, porque você não vai trabalhar só no seu dom. Sinto muito informar que no começo você vai carregar muito piano, muito mesmo. No começo vai se sentir sobrecarregado de responsabilidades que vão além dos seus dons e talentos. Então, como não é coisa natural para você, vai demandar esforço emocional, esforço interno. Mas Deus vai te dar isso. Já está te dando, na verdade, né? Mas isso não deve durar muito tempo. Você tem que determinar o seguinte: apareceu um se oferecendo, é esse. Traz do lado. Você vai ensinar tudo que você está fazendo. Assim que a pessoa tiver capacidade, a bola é sua. O outro apareceu ali, vai junto, a bola é sua. Até que e você vai ver isso acontecer assim, rapidamente. As pessoas vão estar assumindo seus lugares com seus dons e você vai estar liberado para fazer o dom que Deus te deu. Seja ele. Isso vai acontecer, mas no começo vai ter que suar um pouquinho. Não é? Vai ter que suar um pouquinho. Misericórdia e perdão. Um dos desafios que encontrei foi lidar com sentimentos de rejeição, quando algumas pessoas deixam a igreja por motivos todos. Jesus também sentiu o que é servir e amar, e mesmo assim ser abandonado. E Ele compreende melhor do que nós esse tipo de dor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo projeto, absolutamente todo ele, experimenta e vai experimentar essa coisa das pessoas abandonarem você no meio. Por coisa besta, que poderia ter sido resolvido facilmente. E isso vai causar em você muita dor. Muita dor mesmo. E a gente tem que ir atrás dessas pessoas. A gente tem que fazer o máximo possível para mostrar para elas: você é importante para mim, eu não quero que você vá. A minha dificuldade hoje, porque a gente já trabalha com os jovens, por exemplo, nós dois juntos com os jovens. Os jovens, eu acho que é a maior crise, porque eles são os mais inconstantes. Então, levantar uma liderança de jovens é muito difícil. E a gente está vivendo essa crise, eu e ele. Eu não sei, às vezes eu até fico com receio de dar o apoio, não da medida certa para ele, até que ponto a gente tem que ir atrás das pessoas e trazê-los de volta. Vou contar uma experiência para você, a Sibeli, daqui eu já contei lá nos Estados Unidos, isso que aconteceu com a gente aqui. Ana Maria, nós lembra que eu falei que a casa, nosso projeto, nosso treinamento como plantador começou na casa dela? Um dos casais que acompanhou a gente, né? Ana Maria e Guilherme.
E quando o Guilherme chegou a ser eleito presbítero na nossa comunidade, né? Num determinado tempo ali, eles discordaram de alguma coisa, lá no meu conselho, sei lá, eu nem tomei conhecimento do que era. E começaram a ter alguma divergência, alguma coisa, enfim, resumindo a história. Resolveram sair da igreja. Foi uma ocasião assim, de muita dor para mim do Ricardo. Porque a nossa química junto é muito grande, sabe, para a evangelização. Fomos na casa da Ana Maria, do Guilherme, várias vezes, para sentar. O Ricardo levou o presbítero junto. Não façam isso. O Ricardo escreveu carta para eles. Olha, nós temos filhos em comum. É como se estivesse rompendo um casamento. Mas mesmo assim eles foram. Partiram, causaram muito, assim. Toda vez que eu lembrava, e até hoje quando eu lembro, eu sinto, sabe? Mas a gente deixou eles ir. Deixou, não tinha mais o que fazer. E todo o grupo sente. Todo o grupo sente. Mas passaram-se basicamente 8 meses, assim. Um certo dia, no nosso culto, lá estava a Ana Maria e Guilherme. Aquilo me causou tanta alegria que eu não podia me conter, sabe? Acabou, eu estava esperando para acabar o culto para ir lá e abraçar os dois. Ai, que bom, é vocês, que bom, que maravilha. E assim foi. Aos pouquinhos começaram a vir com mais frequência. Voltaram a frequentar normalmente os cultos. A gente continuou conversando com eles normalmente. E há uns 3 anos atrás, a gente deu a oportunidade de ir na casa desse amigo que o Ricardo viaja. Vamos passar o carnaval, vocês não vão falar em acampamento? Por milagre de Deus, não vai falar em acampamento nenhum? Vai passar um tempo com a gente. E o Guilherme e a Ana Maria souberam disso e foram até lá. E era na beira de uma praia, a gente estava caminhando, aí a gente o casal amigo hóspede se distanciou um pouco, a gente estava caminhando na praia e ficamos nós caminhando. Guilherme e Ana Maria e nós. E olha, foi a coisa mais emocionante na minha vida. Eles falando com a gente, pedindo perdão por ter saído. E hoje estão lá, firmes com a gente, de novo. Não, vamos que vamos. E aí, vão com os projetos, sonhando. E estão conosco. Tanto que a gente vai acabar a conferência e vai levar os hóspedes para comer um churrasco na casa deles, do jeito que eles sabem fazer a coisa. Deus vai trazer. O Espírito Santo está atuando, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte. Se eles querem ir embora, deixa ir. Quando voltarem, recebe de braços abertos. Né? Para eles não terem aquele constrangimento de ter que quebrar o orgulho, sabe? Não é nada de orgulho, entre nós somos irmãos amados em Cristo Jesus. Misericórdia e perdão. Não guarde rancor. Pastor, foi quem acho que todos eles falaram que eu já me perdi. Eu falei, minha cabeça é aquela cabeça pequena que está cheia de coisas, mas acho que foi pastor Ronaldo Lidório falando na palestra dele. Pega essa crítica, ela tem que ficar, essa amargura, ela tem que ficar com você no máximo 48 anos. Lida com essa situação. Não deu conta, joga fora. Deus é trabalhar. Tá bom? Não gaste tempo, esforço, querendo trazer quem quer ir embora. Deixa aí. Faz como o pai do filho pródigo. Deixa aí, vai voltar. Depende do Senhor. Estou terminando, viu, Vivi? Tem muita coisa. Estou fazendo um parênteses nessa sua observação. O Cláudio, às vezes, chega a pessoa de fora querendo trabalhar, entrar no louvor, entrar não sei o quê, e ele sempre deixa um pouco aprendendo a visão da igreja, justamente por isso, que às vezes se envolve no louvor, se envolve, a hora que você vê que é sair, aí você tem que se explicar para toda a igreja. A igreja sente. E todo mundo sente, né? É importante, eu acho, concordo plenamente. Mesmo que você está ansiosa para outra pessoa assumir, né? Desenvolver, cuidado um pouquinho. Segura as bolas porque vai ser bom para você no futuro. Vida financeira equilibrada. É o primeiro tópico de preocupação, então, coloquei por hoje no outro. Gente, esse primeiro tópico vai virar o último, certo?
Nós não precisamos ter tudo que nós desejamos ter. De fato, a gente precisa de muito pouco, né? Devemos manter as finanças em ordem, escolher o contentamento com aquilo que realmente importa na nossa vida. O cuidado com a nossa vida financeira pode ser e vai ser um ótimo testemunho do trabalho de Deus, um exemplo para as pessoas que vão chegar na nossa comunidade. Não entra na plantação de igreja com a vida financeira desequilibrada. Conserta antes. E mantenha equilibrado durante. Tem que fazer ajustes? Vamos fazer. Mas vamos fazer com contentamento? A gente não precisa de muito. A gente precisa de bem pouco. Bem pouco mesmo. E Deus vai suprir exatamente aquilo que você precisa. Nem mais e nem menos. O exato. Tem sido assim conosco, tem sido com todos que estão entrando na plantação de Deus. Vou contar para vocês, quando o Ricardo chegou para mim, depois no seminário, chegou para mim avisando com aquele olhinho branco, assim. Não sabe o que aconteceu? Chegou lá, pastor Ivan na sala e falou assim: Ricardo, por que você não começa uma nova igreja? Que estava bombando lá, né, a reunião na casa da Ana Maria. Para essas pessoas que estão indo lá. Aí o Ricardo, sem consultar mim primeiro, falou assim para ele. Ele é pastor da igreja de Ebenezer aqui. Ivan, se o conselho da sua igreja topar me manter com metade do salário que eu tenho hoje, eu topo. Chegou com aquele olhinho vibrando para mim. Metade. Eu só ouvi a metade. Ai, Jesus. Mas ele concluiu tudo, né? Tá bom. E assim, eu já experimentei com ele isso, de Deus suprir. Isso é um desejo. Tira de letra, né? Vamos que vamos. Se aparecer, semana seguinte estava lá. E vamos. Toparam. Metade está garantida. Aí ele chegou em casa. Ele disse: toparam, que caiu a frente. Toparam. E agora vamos aceitar, né? Palavra, né? Vamos embora. Mas Deus foi tão carinhoso, porque na semana seguinte o Ricardo recebeu um e-mail de um administrador da Fundação Grão de Mostarda. E ele escreveu para o Ricardo porque o Ricardo a gente tinha em Pirituba projetos sociais muito grandes e a Fundação Grão de Mostarda sempre ajudava a gente com projetos sociais. E eles confiavam muito no Ricardo para distribuir essas coisas de forma fiel e adequada. Escreveram para ele: Ricardo, temos aqui uma verba para um projeto social, você tem para indicar para a gente? Aí o Ricardo respondeu para eles: olha, hoje eu não estou trabalhando lá mais na igreja de Pirituba, mas eu vou te falar de alguns projetos sociais. Aí ele respondeu: não está trabalhando na igreja de Pirituba? Onde você está? Não, eu estou aqui com um projeto, inclusive estava ali no seminário, agora eu vou começar a plantar uma nova igreja. Respondeu: mas nós investimos em projetos de proteção de igreja. A outra metade veio. Foi algo fantástico, assim, de Deus sem a gente ir atrás. Então, Ele vai suprir, o Senhor vai suprir. Se é a vontade dEle, Ele vai suprir. Amém. Viu? Eu queria propor para vocês o seguinte: que nós somos um pequeno vaso nas mãos de Deus. Mas se cada uma de nós disser sim, Deus pode fazer o impossível a partir do nosso sim. Você pode se motivar pelo seu marido? Você tem um casamento capaz de suportar lutas? Você pode abrir mão da sua comodidade? Você pode ser mais forte do que você parece? Você pode queimar alguns navios de um antigo povo? Deixar para trás algumas coisas? Você pode enfrentar medo de mudança? Você pode se adaptar rapidamente ao que é novo? Você pode visualizar novos discípulos de Jesus Cristo chegando a Ele? Você sente a alegria de ver as pessoas se convertendo?
queima dentro de você? Se você disser sim, Deus vai fazer o impossível a partir desse sim. Não deixe só o seu marido nesse projeto, não pode. Você faz, não importante, mas essencial, um projeto. Amém? Senhor, eu te louvo por esse grupo de pessoas tão importantes para o seu coração, que o Senhor está lhe dando o privilégio de conhecer a tua. Nós, humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor, nós queremos ser vasos em tuas mãos. Agradecemos o que o Senhor já está fazendo dentro de nós, nos construindo, trabalhando conosco, até chegar nesse momento. E nós nos dispomos em tuas mãos, Senhor. Trabalhe em nós, fala conosco, nos orienta, coloca ao nosso redor pessoas que nos aconselham, que nos acompanham, que nos motivem, e que o Senhor vá mostrando para a gente a sua vontade para a nossa vida. Nós queremos dizer sim ao Senhor, para aquilo que o Senhor quiser fazer conosco. Eu te louvo por essa manhã preciosa, em nome de Cristo Jesus. Amém.